Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nós falamos na semana anterior um pouco sobre a questão da contribuição da igreja da Macedônia e o desafio da igreja de Corinto a fazer a mesma coisa. E então nós decidimos saltar nessa semana para o capítulo 10 para tratar de um assunto que é muito importante, apesar da gente já ter pregado nesse texto há um tempo atrás, eu não sei, 2 anos e meio, 3 anos por aí. Mas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler apenas os 6 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas ousado quando estou ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com ousadia, tal como penso que ousarei fazer, para que alguns que se acham que procedemos segundo os padrões humanos, pois embora vivamos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas das nossas lutas não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Podeis sentar, que Deus os abençoe. Irmãos, já está aí diante de vocês a frase principal, a frase que nós queremos começar a explorar um pouco: armas espirituais e inimigos invisíveis. Eu acredito que vocês percebem rapidinho, olhando para o texto, que Paulo fala de lutas, não dá nome a espíritos malignos, a coisa desse tipo, mas ele fala de uma luta e de armas com as quais ele lutava, e também aqueles irmãos da cidade de Corinto lutavam. Mas eu queria só fazer menção de algumas coisas que eu já ouvi e de algo que eu dei uma olhada, uma pesquisada. Irmãos, quando se trata, por exemplo, dessas questões de lutas, de batalha espiritual, essas coisas elas trazem aos ouvidos cristãos uma certa euforia. E algumas pessoas têm ideias que elas aparentemente são bíblicas e verdadeiras, mas quando a gente vai olhar de verdade, são apenas euforia, como eu falei. Certa vez uma pessoa chegou para mim, aí dizendo: olha, mas como eu descobri, o nome de Jesus é poderoso. Você pode usar o nome de Jesus, funciona na hora, seja para que for. É verdade, irmão? Quantos concordam que o nome de Jesus é uma arma espiritual poderosa? Levanta a mão assim. Isso. Outras pessoas dizem assim, que as armas espirituais, o conhecimento da palavra, as experiências, a unção do Espírito Santo, e esse tipo de coisa, né? Eu queria, antes de prosseguir, que os irmãos dessem uma olhada em Atos capítulo 19, especificamente o versículo 13.
abra sua Bíblia em Atos 19, e você pode olhar aí, pode olhar o verso antes, o verso após, mas olha aí um episódio que aconteceu nessa história. Só um minuto, isso. Atos capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, irmãos. Espera aí, que foi que isso. Verso 19, capítulo 19, versículo 13. Essa história sim, é porque a minha está 14 e eu achando estranho aqui. Beleza. Essa história é muito interessante. Então ela conta que algumas pessoas, vendo o que acontecia no ministério do apóstolo Paulo, eles decidiram fazer a mesma coisa. E no versículo 13 fala de alguns jovens que resolveram expulsar demônios. Parece que eu não estou certo, eu marquei errado. Eu disse 19:13 e não é 19:13. Só um minutinho. Eu li em 19:13. Beleza. Vocês olham aí. É 20? É 19:13. Isso. Foi o que houve aqui comigo, né? Certo. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Bota o outro verso. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefas, um dos chefes dos sacerdotes e dos judeus. O próximo. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E aí? Prossiga. Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Irmãos, por que o nome de Jesus não funcionou aqui? Perceberam? Por que o nome de Jesus não funcionou aqui? Eles chegaram lá e disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, saia! Os espíritos olharam para ele e balançaram a cabeça. Você é fraquinho, né? Certo. Irmãos, sabe o que é isso? Olha só. Nós vamos dar uma olhada nessas questões. Beleza. Não podemos discutir o poder que há no nome de Jesus. Jesus disse muitas vezes: em meu nome vão. Em meu nome vocês farão isso e farão aquilo. Vão em meu nome. A grande questão está aí. Irmãos, armas espirituais são atitudes espirituais que expressam a transformação interior de um cristão no dia a dia da sua vida. Poderíamos dizer que a sabedoria espiritual, fruto do enchimento do Espírito e de uma vida em plena comunhão com Deus.
Poderíamos dizer ainda que é o resultado, as armas espirituais, elas são o resultado de uma vida santa, íntegra, temente a Deus. Irmãos, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos encha e nos use, o mal não nos vence, não nos derrota. O diabo não nos derrota. O mundo não nos derrota. Toda essa armação mundana cai perante aquilo que nós falamos, quando oramos, quando agimos. Lembra que eu não dei nenhum conceito humano. São resultados daquilo que nós recebemos, que nós guardamos, que nós temos no coração, como a direção da nossa vida, como a instrução para o nosso dia a dia, como a força que Deus nos deu para nós lutarmos e vencermos, não com as nossas forças humanas, com a nossa sabedoria humana, com os nossos pensamentos humanos, as nossas técnicas humanas, mas com o poder de Deus que habita em nós. Olha que esses homens lá do livro de Atos, eles disseram, em nome de Jesus que Paulo prega. Eles não pregavam nesse nome. Então, meus irmãos, as armas espirituais, elas são o fruto da vida daqueles que conhecem Deus profundamente. Todo cristão é parte de uma grande batalha espiritual que tem origem no simples fato de ele ter declarado a sua fé em Jesus Cristo. Simplesmente pelo fato dele ter declarado a sua fé em Jesus Cristo, ele passa a fazer parte de uma batalha espiritual. E meus irmãos, no nosso dia, certamente muitos e talvez milhares de pessoas têm tomado atitudes humanas, atitudes não corretas, atitudes fruto da sua própria sabedoria, fruto dos seus sonhos, dos seus desejos. E quando nós olhamos, muitos estão decepcionados e fora da igreja. A nossa luta, ela é espiritual, porque nós entregamos a nossa vida espiritual, a nossa vida para Jesus. E pelo simples fato de você confiar em Jesus, confiar tudo a Ele, você agora é um adversário do inimigo das nossas almas, do sistema mundano, e por isso você tem que lutar. É necessário, é muito bom e necessário que descubramos o mais cedo possível quem são os nossos inimigos, a fim de combatê-los com as armas corretas e na hora certa. Jamais alguém será vitorioso pelo fato de conhecer a Bíblia toda. Jamais alguém será vitorioso contra o pecado, contra os demônios, contra aquilo que vem contra a nossa vida, simplesmente porque ele vem na igreja. Não apenas porque ele vem na igreja, ou porque
ele usou o nome de Jesus. É preciso nós estarmos debaixo da proteção de Jesus. É preciso nós estarmos debaixo da obediência a Jesus. É preciso nós estarmos debaixo do poder dele. E nós em nós mesmos não sermos ninguém. Para que ele seja o tudo em nós. Pode perguntar a um desigrejado da vida: o que frustrou? O que o decepcionou? E aí ele vai com argumentos humanos. Nem todos têm as mesmas lutas, saibam disso. Nem os mesmos inimigos, nem a mesma necessidade de lutar com a mesma intensidade. Existem lutas que são comuns a todos os cristãos, mas existem lutas que elas são específicas, que são fruto da falta de entendimento da palavra de Deus. Outras, fruto do entendimento errado da palavra de Deus. Outras, fruto do descaso com a palavra de Deus. Então, olha bem, muitas lutas que as pessoas travam e são derrotadas, porque essas lutas, elas acontecem na vida da pessoa, porque elas não entendem a palavra de Deus. Outros entenderam, mas entenderam errado a palavra de Deus. E outros entenderam corretamente, mas não fizeram caso da palavra de Deus que entenderam. E a igreja de Corinto era uma dessas, que ouviu a palavra de Deus e entendeu a palavra de Deus, mas não fez caso da palavra de Deus. Em todos esses casos, serão vitoriosas aquelas pessoas que deixarem Jesus Cristo agir através delas. Em todas as situações que nós enfrentamos, irmãos e irmãs serão vitoriosos, mesmo que você não conheça muito a Bíblia, mesmo que você não seja aquela pessoa de muito jejum, de muita oração, mas você é uma pessoa dependente de Deus. Ele então vai lhe conduzir à vitória, e ele vai lhe usar, e através do poder que ele vai derramar sobre a sua vida, você será vitorioso contra as adversidades e as lutas que vêm contra nós. Os irmãos de Corinto haviam crido em Jesus e recebido dons espirituais, como eu falei na semana anterior. 1 aos Coríntios diz que lá naquela igreja, eles tinham todos os dons. Então, eles haviam recebido Jesus no coração, recebido dons espirituais, como Paulo, como você, como nós aqui na igreja. Agora, as atitudes eram muito diferentes. A maneira como eles agiam era muito diferente de Paulo, da sua equipe, inclusive, como eu falei na semana passada, da igreja da Macedônia, porque eles ouviram a palavra de Deus, conheceram a palavra de Deus, mas não deram crédito e não fizeram caso da palavra de Deus. Eles preferiram dar ouvidos a outros, aos terceiros. E como nós sabemos muito bem disso, eles deram ouvido a falsos pregadores, a falsos profetas. E eles então começavam a discutir, inclusive com Paulo.
E é interessante, irmãos, que naquela igreja se cumpria algo que se cumpre hoje por aí. Muita gente, ela quer medir a igreja, ela quer medir a outra pessoa pela mesma medida com que ela se mede. E às vezes a pessoa tem uma medida errada de si mesma. Aqueles irmãos tinham uma medida errada de si mesmo, da vida espiritual que eles tinham. E eles então julgavam Paulo com a mesma medida e diziam que Paulo era humilde na presença, mas muito áspero nas cartas, porque as armas com que ele lidava, que ele pregava, que ele usava no seu ministério, eram humanas e carnais. E por causa disso, Paulo sente a necessidade de falar a respeito disso, por causa desse julgamento de pessoas que deveriam estar no mesmo nível, porque receberam o mesmo Jesus, receberam o mesmo Espírito Santo, que deveriam estar no mesmo nível, mas ao contrário, ao invés de estarem lutando contra o mundo, estavam lutando contra Deus, estavam lutando contra o pregador Paulo e a sua equipe que pregava o Evangelho. Esses irmãos, como eu já disse, ao invés de lutarem contra o pecado, eles faziam o contrário, se escondiam por trás do pecado para lutarem contra Paulo e a sua equipe. Eles mesmos haviam declarado que Paulo era humilde na presença, quando estava presente, mas ousado quando escrevia. E quando a gente olha, meus irmãos, como a gente aprende e descobre a importância de ser humilde quando está presente. E a questão de ser ousado quando escrevia, não era o fato de Paulo simplesmente julgar estar ausente e querer então disciplinar os irmãos, mas é porque aqueles irmãos, na leitura das cartas, não se sentiam confrontados. Eles, na presença da igreja, argumentavam diante da igreja que eles mesmos tinham um monopólio perante a igreja. Eles sabiam se desculpar e se sair dos seus próprios pecados. Diante da igreja eles tinham argumentos, mas quando Paulo chegava, que olhava de frente, eles não tinham argumento. E o maior desejo deles era que Paulo não viesse visitá-los. Na ausência seria melhor, porque ele julgava as cartas e dizia: olha, as armas dele são carnais, não são espirituais. Lembram? Armas espirituais são atitudes espirituais, fruto de uma vida comprometida. Irmãos, eles mesmos assumiram que Paulo era um homem humilde, e a humildade é uma das mais importantes armas na luta e na resolução dos conflitos na igreja. Uma das mais importantes armas. As armas espirituais são atitudes que expressam uma transformação interior no dia a dia de um cristão. Quando eu saio daqui, depois dessas quatro paredes, a forma como eu ajo, como eu falo, como eu me relaciono, a minha maneira de testemunhar lá fora, então isso são armas poderosas que combatem
e nocauteiam o inimigo. Nenhum poder se mantém de pé quando o crente age de acordo com a palavra de Deus. Paulo, ele diz então: as nossas armas não são carnais, não são humanas, elas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Nós anulamos os sofismas, as ideologias, as ideias, e nós derrotamos, inclusive os argumentos de vocês. Espiritualmente falando, Paulo diz que eles estavam escondidos de trás de uma fortaleza. Fisicamente, fortaleza são muralhas resistentes, anteriormente construídas de grandes pedras, para guardar especialmente os generais, os reis, quando estavam em guerra. Espiritualmente, fortalezas são pensamentos, argumentos, teorias, ideologias. Na igreja de Corinto, Paulo descobriu que havia fortaleza que escondiam alguns pecados comuns na vida da igreja, na vida daqueles irmãos. Nos nossos dias, muitas pessoas também estão escondidas por trás de pecados comuns, acham que são comuns, ou como já falei, e vocês já ouviram também em outras ocasiões, às vezes as pessoas estão escondidas por trás de pecados de estimação, se acostumaram a viver um estilo de vida que não alegra o coração de Deus, que não dá prazer a Deus. É aquela vidinha. Paulo diz: as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus. E aí ele começa a descrever dizendo: destruímos argumentos, destruímos pretensões, destruímos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós tomamos tudo isso, a desobediência, a rebeldia, e algemamos e levamos como cativo para subjugados à presença de Cristo. Quando Paulo fala disso, ele está falando de coisas humanamente invisíveis, que às vezes nós não nos damos conta. Por exemplo, o orgulho, a própria sabedoria humana. Aqueles irmãos se deixavam encher de orgulho. O orgulho é uma grande muralha, que por trás dela se esconde um pecador. Sendo assim, as nossas armas não podem ser carnais, mas devem ser espirituais. Não podemos viver escondidos detrás do pecado. Irmãos, as fortalezas que Paulo faz referência eram o pecado daqueles irmãos, do orgulho, das filosofias. Aqui ele nem se refere aos pecados como na primeira carta, que eram pecados mais grosseiros, mas aqui era a altivez, o orgulho, a rebeldia, a contrariedade em tudo o que ele fazia e falava. Aqueles irmãos achavam que estavam certos, ou eles não lutavam para se libertar daquele orgulho que viviam. Na semana passada nós falamos como Paulo comparou a igreja de Corinto com as igrejas da Macedônia. Uma região mais pobre, mas pessoas que conheceram Jesus, abraçaram Jesus, se firmaram em Jesus e eram muito diferentes da igreja de Corinto.
Nos nossos dias, irmãos, se nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja comprometida com Deus, uma igreja firme, uma igreja que cresce, uma igreja que ganha pessoas, nós precisamos de derrubar as próprias fortalezas, as próprias muralhas, por trás das quais nos escondemos. E olha só, nos escondemos muitas vezes de mostrar quem de fato somos. Às vezes nós nos escondemos para que não sejamos conhecidos por dentro, para que outro irmão não conheça a nossa maneira de pensar, para que uma outra pessoa da igreja não conheça as ideias, as ideologias que nós defendemos, ou que os outros não conheçam a arrogância, o orgulho, essa intocabilidade que muitas vezes nós temos, essa vida intocável que muitas vezes nós temos, e às vezes nós nos escondemos por trás disso. A palavra de Deus diz que nós, e aliás, hoje eu li uma frase que eu já li várias vezes nos treinamentos: toda pessoa precisa de Deus, mas toda pessoa precisa de outra pessoa. Todos nós precisamos de Deus, mas todos nós precisamos de um ombro para chorar. Todos nós precisamos de um conselho amigo. Todos nós precisamos de alguém que nos ouça. Todos nós precisamos de alguém que esteja do nosso lado na hora da nossa dor e na hora da nossa angústia. Mas aqueles irmãos, eles estavam mostrando que eram eles mesmos fechados, não confessavam, não abriam o coração. Irmãos, nós precisamos, a palavra de Deus inclusive diz isso: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serem curados. Muitas vezes o pecado com o qual nós convivemos, ele nos maltrata, nos humilha e nos faz um Zé Ninguém. E aí a pessoa pode vir aqui, pode ir ali, pode ir aonde for, ouve uma palavra lá, uma palavra cá, uma palavra boa, uma palavra poderosa, mas ele está por trás de uma fortaleza. E aquela palavra não alcança a sua real necessidade, porque ele não tirou a barreira que estava na frente. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos abrir a nossa vida para uma vida simples, humilde, pedir ajuda, confessar nossos erros, nossos pecados, orar uns pelos outros, socorrer uns aos outros, para que nós, então, sejamos vitoriosos. Do contrário, podemos ser intitulados como pessoas problemáticas, como igreja problemática. Às vezes eu ouço isso por aí, de igreja inclusive. Ah, igreja tal é uma igreja problemática. Por quê? Fulano é uma pessoa problemática, difícil de lidar. Por quê? Certamente está escondido detrás de uma muralha, de uma fortaleza de pecado. Nossas ações revelam nossos pensamentos. Não devemos apegar-nos às ideias contrárias com os ensinamentos de Cristo. Não podemos caminhar de acordo com os desejos da nossa carne ou os desejos deste mundo. Paulo faz uma declaração muito interessante na primeira carta, no capítulo 9,
nos versos 24 a 27, quando ele fala do atleta. Ele diz lá que o atleta em tudo se domina. E ele, para que seja vitorioso, ele subjuga o seu próprio ser. Ele subjuga o seu próprio corpo e o reduz à escravidão, para que ele seja vitorioso. As nossas vontades, os nossos desejos, como humano, sempre serão humanos, sempre serão carnais, se eles não forem confrontados com a vontade, com os desejos de Cristo, com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Nós podemos ser crentinhos, acomodados, sem frutos, rodando em círculo a vida toda. Nos nossos dias, há muitas fortalezas a demolir no caminho que nós seguimos como igreja. São muitas as fortalezas que nós precisamos demolir, senão nós não passaremos e não iremos muito além. Precisamos sair de detrás das fortalezas construídas por nós mesmos, para nos esconder dos nossos próprios pecados. Precisamos expor a nossa mente, coração, à luz do Espírito Santo, até que sejamos inteiramente limpos, perdoados e transformados. Meus irmãos, expor da vida é aquilo que eu falei. Nós precisamos um dos outros na igreja. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de conselho, nós precisamos de oração, nós precisamos de perdão, nós precisamos de tratamento espiritual dentro da igreja. O Senhor já nos deu o seu Espírito Santo, Ele já nos perdoou, já nos salvou, mas nós precisamos de viver como cristãos, viver como irmãos, viver a comunhão prometida e proposta pela palavra de Deus. Precisamos nos revestir do poder do Espírito Santo, atacar os inimigos da nossa alma. Lá naquela igreja, como eu já falei, ele mencionou, era uma igreja arrogante, orgulhosa, uma igreja cheia de arranhões, de dúvidas. Precisamos tomar posse da poderosa palavra de Deus e nos alistar para a guerra contra o pecado. Eu não sei se alguém já leu, mas o livro de Billy Graham, Paz com Deus, lá na capa tinha a frase: ou a Bíblia me livra, me aproxima de Deus, ou a Bíblia me aproxima de Deus, ou o pecado me afasta de Deus. Ou a Bíblia me afasta do pecado, é isso mesmo. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, não como os filhos de Cefas, lá no livro de Atos, mas tomar posse dela, guardada no nosso coração. O Salmo 119, o verso 11, tem aquela frase maravilhosa que eu aprendi há quase 40 anos, e muitos aqui sabem, que todo jovem deve saber e repetir todo dia.
escondi no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Essa palavra guardada no coração, ela nos livra do orgulho, da altivez, dos pensamentos, das ideias e das ideologias que nos afastam de Deus. A palavra de Deus é poderosa para destruir todo argumento que se levanta contra Deus. E a palavra de Deus é poderosa para promover o arrependimento no coração do pecador. Irmãos, terminando, quando Paulo fala de fortalezas, isso aqui ele não está falando de demônios, de coisa lá do Satanás, lá como às vezes as pessoas usam e pregam. Não, ele está falando de pecados que na maioria das vezes nós consideramos comuns e nos acostumamos com eles. E eles são como barreira que nos separa de uma vida digna, de uma vida vitoriosa, de uma vida de comunhão, e ele até bloqueia o nosso entendimento correto da palavra de Deus. Nós passamos a ser muitas vezes juízes de todas as coisas, de todas as pessoas. Passamos a ser muitas vezes aquelas pessoas duvidosas, mas que defendem coisas vergonhosas para os crentes. E eu não estou falando aqui de pessoas que nunca conheceram Deus, mas pessoas que receberam Jesus no coração, pessoas que receberam, como eu já disse, o Espírito Santo de Deus quando foram salvas, mas que não vigiaram e no dia a dia começaram a produzir, começaram a agir, mostrar atitudes incompatíveis com a vida verdadeira de um cristão. Finalmente, irmãos, quero só lembrar, nós estamos estudando o livro de Marcos em 2 células, seguindo uma apostila ou uma revista da Convicção, uma revista da Escola Bíblica Dominical. E nós já estudamos nesse mês, aliás, no mês anterior, a parábola do semeador. E naquela parábola eu relembrei e despertei, falei com os homens que nós estávamos juntos lá, nos 2 lugares que eu fui. Lá um texto maravilhoso. Quando Jesus explica a parábola, ele diz assim: a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra, não compreenderam, e logo veio o diabo e tirou-lhes do coração a palavra, para que eles não refletissem, não meditassem sobre ela, claro, e não viessem a se converter. No dia que você aceitou Jesus, você fez uma aliança com Ele, para ser fiel a Ele, para aprender da palavra dEle, para andar na direção apontada por Ele. Não pense que você não vai ter obstáculo, que nós não vamos ter obstáculo na nossa caminhada. Claro que nós teremos, mas nós precisamos olhar para Jesus, como Ele agiu. Precisamos olhar para o irmão que nós consideramos estar na nossa frente, que tem uma vida melhor, uma vida espiritual mais achegada a Deus, e seguir o exemplo dos melhores. Nós precisamos nos comprometer em tirar, derrubar as fortalezas que nos separam de uma vida liberta, verdadeiramente liberta, de maus pensamentos, de maus hábitos, de ideias, de dúvidas. Precisamos derrubar as barreiras e deixar exposta todas essas coisas, para sermos curados, tratados, perdoados
lavados de novo, se for preciso. E nós podemos viver na igreja do Senhor em comunhão. Como está você, meu querido irmão e irmã? Quais as barreiras? O que você segura? Talvez você tenha medo. Se souberem disso, eu estou lascado, como diz a história. A palavra de Deus diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. A melhor coisa que uma pessoa faz é se considerar um pecador e olhar para aquele que perdoa todos os pecados e pedir a Ele socorro, pedir ajuda para Ele, pedir para Ele, dizendo para Ele: tenha misericórdia de mim. Lembra, agora eu vou terminar mesmo. Lembra do Salmo 40? O salmista diz: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele se abaixou, né? Ele se inclinou para mim, quando eu clamei por socorro. Me tirou de um chacro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E ele diz assim: muitos verão, ouvirão e temerão ao Senhor. Bem-aventurado o homem que põe nele a sua confiança. Não guarde no seu coração nenhum pecado de estimação. Não guarde dúvida, não defenda o mal. Abra o seu coração, confie em Deus. Todas as barreiras cairão e você será um crente vitorioso. E você poderá olhar para trás e dizer: foi o Senhor que passou comigo. Fique de pé, nós vamos orar. Se você deseja que eu ore por você, dá um passo aqui na frente. Talvez entregando a vida para Jesus, se reconciliando, pedindo que Ele fortaleça a sua vida, lhe dê coragem, lhe dê força para você vencer, para você abrir o coração, sei lá, para você corrigir algumas coisas que precisam ser corrigidas. Mas você quer que ore por você, sai do teu lugar. É muito bom quando dá um passo, é um sinal do que você quer. E nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Tem ainda o Salmo de número 34. Ele diz assim: enquanto eu me calei acerca dos meus pecados, os meus ossos envelheceram, e eu fiquei como que sente dor. Era o peso da culpa. Irmãos, a palavra de Deus, quando fala do Messias, fala no libertador. Ele veio para nos perdoar, nos lavar, nos libertar de todo o poder do mal, de todo o pecado. E você pode ser aquela pessoa forte que abre as portas do seu próprio coração e pode dizer para Deus: Deus, aqui eu estou, e eu quero ser a tua morada santa. Eu quero ser o teu templo santo. Eu quero te sentir no meu coração. Coloque a mão no seu coração e agradeça a Deus por aquilo que você já recebeu dele, por aquilo que você é em Cristo Jesus. Talvez pelo perdão e por aquilo que você acredita que pode ser. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nós já recebemos de Deus. Pai, mas nesta noite nós colocamos diante de Ti mais uma vez a nossa vida.
colocamos nossa vida por inteira na tua presença. E nós te pedimos, Deus, força para continuar. Nós pedimos força para romper com as barreiras, com as muralhas, com as coisas que nos prendem. Força para vencer o mal que nos assedia. Deus, a força perversa que assedia a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, e que às vezes coloca na nossa boca argumentos de defesa própria, de defesa pessoal. Nos ajuda, Deus, a nos despir daquilo que nos separa de Ti, para que nós vivamos em inteira comunhão contigo. Eu oro, meu Deus, por cada um dos Teus filhos e filhas, que Tu, Senhor Deus, põe a Tua mão sobre eles. Trata a Tua igreja, trata Teus filhos, cuida de nossas vidas. Que nós sejamos, Deus, uma igreja viva, santa, poderosa. Uma igreja que alarga suas tendas, que estica suas cordas. Uma igreja que avança. Deus, lava-nos completamente com Teu sangue. Pai, eu quero Te pedir, Deus, que nesta noite o Senhor ponha a Tua mão sobre cada pessoa que precisar, talvez de cura física, talvez de cura emocional, talvez, meu Deus, de sabedoria para a resolução de um problema. Tudo, tem tudo para nos dar. Nos abençoa, nos fortalece, supre nossas necessidades, derrama abundantemente Tua graça sobre nossas vidas, e nos dá, Senhor, uma semana na Tua perfeita paz. Deus, receba toda a gratidão do nosso coração nesta noite. Muito obrigado, Deus. Eu Te peço no nome poderoso de Jesus.